Olá, estudantes do quarto ano! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daiane, vocês já me conhecem, e antes de iniciar a nossa aula, vamos aos nossos combinados. Então, nesse momento, você está aprendendo em casa, estudando, assistindo às nossas aulas e também fazendo as atividades que a sua professora da escola envia para você. Tudo isso para você manter o distanciamento social, ficar bem seguro e protegido e evitar aglomerações. E eu também quero saber se você já lavou as suas mãos para iniciar a nossa aula. Se você já está com as suas mãos higienizadas, então vamos separar o material para a aula de hoje. Para a aula de hoje, você precisará do seu caderno, do lápis e da borracha. Podem terminar de se organizar e eu já volto. Então agora vamos ao nosso primeiro registro, aquele que você já está acostumado a fazer. Podem colocar aí no caderno a data de hoje, aula de língua portuguesa. E para iniciar a aula, eu tenho uma pergunta para vocês. É a pergunta da Emanuele Bertoldi dos Santos, do quarto ano, da Escola Municipal Professora Jurandir Baggio Mocchio. Vocês também estão curiosos para ouvir a pergunta da Emanuele? Vamos lá? Porque quando batemos a cabeça, ficamos com um galo? Vocês viram a pergunta da Emanuele? Por que quando batemos a cabeça, um galo aparece? Opa, que som é esse, crianças? Um galo cantando? Mas espera aí, não é desse galo que nós estamos falando.
Apesar de ter o nome galo, o nome do animal, nós estamos nos referindo ao galo, o galo na nossa cabeça, o galo que aparece na nossa cabeça quando batemos em algum lugar. Crianças, vocês já bateram a sua cabeça e já cresceu um galo? Já apareceu um galo? Eu já bati a minha cabeça e também fiquei com um galo bem grande. Dói bastante, não é mesmo? Mas eu nunca havia parado para pensar na pergunta que a Emanuele fez. Vocês também estão curiosos para saber como que o galo se forma na nossa cabeça e o porquê que isso acontece? Então, eu fui pesquisar e encontrei a resposta para essa pergunta em uma revista, nessa revista aqui, a revista Recreio. Vocês já viram a revista Recreio? Aqui ela está impressa, mas essa revista agora ela só é publicada online, tá? Vocês encontram ela num site específico da revista. E crianças, observem aqui na capa da revista que a matéria que explica como o galo se forma na nossa cabeça não é a matéria principal da revista, por isso ela não está aqui na capa. Mas vocês estão lembrados que em algumas aulas anteriores eu expliquei para vocês que na revista, na enciclopédia, também há um índice e que o índice ele organiza todos os assuntos que serão publicados ali na revista? Então eu comecei a ler todas as seções que aparecem aqui na revista e encontrei na seção chamada Seu Corpo a matéria que explica como o galo se forma na nossa cabeça. Fala assim, que dor de cabeça, entenda como se forma o galo. E depois que eu encontrei ali a seção e a matéria que explica o que nós estamos pesquisando, eu olhei a página em que eu vou encontrar essa matéria, na página 16. Então, eu fui lá até a página 16 da revista e encontrei aqui o texto que explica como que o galo se forma na nossa cabeça. Então, esse é o texto que nós leremos hoje na nossa aula. Mas antes de iniciar a leitura do texto, eu quero que vocês descubram aí na tela de vocês qual é o nome desse texto, tá? Pelas características aqui que ele apresenta, qual é o nome desse texto? Vocês então vão aí descobrir qual é o texto de acordo com a posição das letras do alfabeto. Então vocês vão observar ali qual é a 9ª letra do alfabeto e vão colocar aí no caderno de vocês, depois a 14ª, a 5ª e assim sucessivamente, certo? Então vocês agora podem realizar aí essa atividade no caderno e depois vamos descobrir qual é o nome do texto.
conseguiram descobrir o nome desse texto? Vamos observar então? Infográfico. Você já viu ou leu um infográfico? Mas vamos relembrar o que é um infográfico? O infográfico, ele é um texto bastante atual, tá? Ele é um texto que se destaca pelas suas imagens, tá? E entendemos por informação, e por gráficos entendemos imagem e ilustrações. Então, as ilustrações, elas sempre aparecem em destaque em um infográfico. São elas que chamam a atenção do leitor e também elas devem ser bastante explicativas. Mas em um infográfico, nós não encontramos somente imagens, tá? A imagem é o elemento principal, mas elas também se unem a um texto, a pequenos textos escritos que facilitarão também a compreensão do leitor. Certo, crianças? Então agora nós vamos observar aqui qual que é a imagem que está em destaque no infográfico que vamos ler. Então, criança, no texto é essa imagem que está em destaque. Percebam que ela está num tamanho bem maior, né? Assim como na revista, para chamar a atenção do leitor. Ela é bastante colorida, né? Bem chamativa. E quem criou essa imagem foi a ilustradora Isabela Coelho Dourado. Foi ela que criou esse personagem para a revista, certo? Então agora eu vou pedir para você observar aqui todos os detalhes que traz a imagem. Observe então que ele é um menino, que ele está com os seus olhos bem arregalados, ele está olhando para cima, tentando observar o que está acontecendo na sua cabeça. Observem que ele tem um galo bem grande, provavelmente ele bateu a cabeça em algum lugar. E também ele está com uma expressão nada confortável, não é mesmo, crianças? Ele não está feliz, ele está ali até com a língua de fora. Parece que está sentindo alguma coisa desconfortável. Bom, crianças, observem também que essa imagem, ela foi representada em massinha. Isso mesmo. Ela foi feita pela ilustradora Isabela em massinha. Mas como assim, professora, em massinha, se ela está na revista? Crianças, antes da representação dessa imagem ir para a revista, a Isabela, ela criou o personagem. Primeiro ela fez o desenho, aí ela utilizou uma técnica, criou lá todo o personagem em massinha, igual esse daqui, em forma tridimensional. Depois disso, que a Isabela criou todo o personagem foi para um estúdio fotográfico. E o que será que aconteceu lá? Vocês estão curiosos para saber? Então, a Isabela, a ilustradora da revista Recreio, fez um vídeo para contar para vocês todo esse processo. Estão curiosos? Vamos assistir? Olá, meu nome é Isabela, sou designer e ilustradora freelancer e eu vou contar um pouco para vocês sobre o processo de uns projetos que eu participei há alguns anos da revista Recreio. Eu fiz essas ilustrações de massinha e o primeiro deles foi esse de como os galos são formados na cabeça. E eu recebi um contato com uma proposta de fazer esse projeto. Ela me mandou o que ela queria, como ia ser a matéria, ela me mandou a matéria escrita. E aí, com base nisso, eu mandei alguns esboços, o esboço do personagem do galo que ela queria, o personagem principal do meio, que é um menininho com um galo na cabeça, e esse corte da cabeça que mostra... Esse daqui ela já tinha uma imagem científica que eu transformei e adaptei para ser o mesmo menininho.
E aí, depois que os esboços foram aprovados, ela falou que gostou, eu comecei a produção em massinha. Essa massinha que eu uso é o biscuit. Na época eu comprei uma incolor e tingi com tinta a óleo das cores que eu queria. Algumas partes eu pinto os detalhes com outras tintas. Algumas canetas especiais também, dá pra fazer isso. Aí depois que eu fiz as coisas de massinha tudo, eu mandei pra ela e ela gostou muito. Mandei algumas fotos pra ela, ela gostou muito. Aí então, depois de aprovado essas partes, eu peguei e levei no estúdio de fotografia, onde o fotógrafo tirou as fotos e dessas fotos a equipe da Recreio editou e fez a matéria lá toda diagramada, bonitinha. E tem alguns projetos eu faço todo esse processo também. Eu faço o esboço, a parte da massinha, tiro as fotos e edito também para ficar tudo certinho a ilustração. E é esse o processo. Então, crianças, como a Isabela explicou ali para vocês, então depois que ela criou todo o personagem em massinha com a técnica do biscuit, o personagem foi para o estúdio fotográfico. Então o fotógrafo profissional, né, tirou a foto do personagem e depois essa foto foi para a edição da revista Recreio e foi publicada na revista. Viram só que interessante? Bom, então agora que nós já observamos aqui e analisamos toda a imagem principal desse infográfico e vimos também aqui que essa imagem está de acordo com o tema, né, o assunto principal do texto, que é como o galo se forma na nossa cabeça, eu quero que vocês prestem mais um pouquinho de atenção aí na tela de vocês e vocês vão pensar aqui junto com a professora, de acordo com essa imagem, a imagem principal do texto do infográfico, qual seria o melhor título, tá? Vocês vão pensar ali, vocês têm 4 opções. A primeira opção, cuidado com o menino. A segunda opção, o galo e a raposa. A terceira opção, que dor. E a quarta opção, por que o galo canta ao amanhecer? Então, pensem bem o assunto, observem a imagem e escrevam no caderno de vocês qual é o título mais adequado para esse texto, para esse infográfico. E eu já volto com a resposta para vocês. Conseguiram pensar, então, qual é o título mais adequado para esse infográfico? Número 1. Cuidado com o menino. Não tem relação com o assunto principal, né? Então,
Vamos descartar ali, cuidado com o menino. O galo e a raposa. Nós já conversamos que não estamos falando do animal galo, né? E sim do galo que se forma na nossa cabeça. Então, também não. Terceiro, que dor. Olha, esse é um título que pode ser adequado, porque quando batemos a cabeça, sentimos bastante dor. O último, por que o galo canta ao amanhecer? Esse também descartamos, né? Então, o melhor título é Que Dor. Foi esse que vocês anotaram aí? Se não foi, vocês podem anotar embaixo, tá? Então, o título do nosso texto é Que Dor. A escritora que escreveu o texto escolheu esse nome devido à dor que nós sentimos quando batemos a cabeça. Muito bem, então agora que nós descobrimos, crianças, o título do nosso texto, vocês lembram que no início da aula eu comentei com vocês que um infográfico, então, além das imagens, ele também traz pequenos textos que complementam as informações da imagem, né? Um complementa o outro. Então, a Isabela, ela não trabalhou sozinha. Ela fez as ilustrações, mas teve ali uma escritora, a Maria Carolina Cristianini, que também pesquisou o assunto, né? E escreveu a matéria explicando como o galo se forma na nossa cabeça em textos escritos, utilizando a linguagem verbal, tá? Então, crianças, vamos iniciar a leitura do texto? Aqui nós temos o primeiro parágrafo. Todo mundo já bateu a cabeça e, em minutos, ganhou um galo. Entenda como acontece. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ele está informando qual será o assunto abordado no decorrer do texto. Ele está explicando, né, dizendo ali que o texto explicará como o galo se forma na nossa cabeça. Então, vamos observar agora um outro elemento desse infográfico, tá, crianças? Observem aí na tela de vocês. Nós temos ali um recurso chamado Zoom. Vocês já ouviram falar nesse recurso no Zoom? O Zoom é um recurso que amplia as imagens, ele deixa as imagens maiores, igual o Zoom que vocês já devem ter visto aí no celular, né, da mãe ou alguém da família de vocês, né? Ele amplia a imagem. E foi o que aconteceu aí, certo? Ele ampliou a imagem ali, mostrando a parte interna da nossa cabeça, para vocês perceberem como que o galo se forma, né, na nossa cabeça. Então, crianças, agora eu vou trazer para vocês esta parte do texto, tá? Ampliado para a gente conseguir fazer a leitura juntos e associar as informações dos pequenos textos com a imagem. Então, vamos agora descobrir como o galo se forma na nossa cabeça? Então, crianças, agora nós vamos observar aqui a parte, né, a imagem do texto que amplia aqui a parte da cabeça do menino, né? E nós vamos observar a cabeça internamente e descobrir como que o galo se forma. Então, antes, vamos observar bem a imagem. Nós temos aqui, né, de lado o olho do menino. Observamos aqui também o cérebro. Em volta aqui do cérebro, nós temos o osso, que se chama crânio, né? O crânio aqui, ele protege todo o cérebro. Nós temos aqui também o sangue acumulado, né? Conseguem observar aqui? E temos também aqui o em volta, né? Acima aqui do crânio, nós temos também todo o couro cabeludo. O couro cabeludo é a pele que protege todo o
crânio, todo o osso aqui que também protege o cérebro. Nós temos também o cabelo aqui do menino e couro cabeludo também, porque é a pele que tem cabelo. Mas, crianças, observando somente essa imagem, vocês conseguem compreender o porquê que o galo se forma na nossa cabeça? Não, né? A imagem ela está bastante explicativa, mas ela precisa do texto para complementar. Então agora eu vou trazer o texto para vocês e vocês vão perceber que com o texto a gente vai conseguir compreender bem melhor. O texto ele está em uma sequência numérica, tá? Ele aparece em uma sequência numérica que é para orientar também o leitor por onde iniciar a leitura. Então olha lá, número 1. Quase não há músculos entre o crânio e o couro cabeludo, e os vasos sanguíneos ficam perto da superfície. Então, o que essa parte do texto quis dizer? Que quase não há músculos entre o crânio, que é o osso, e o couro cabeludo. Então, não há músculos nessa parte aqui. E os vasos sanguíneos, que são parecidos com pequenas tubulações por onde circula todo o sangue no organismo, ele fica bem próximo aqui ao couro cabeludo. Então agora vamos para a segunda informação. Vamos unir a informação à imagem. Após uma batida, os vasos sanguíneos que passam logo abaixo do couro cabeludo podem se romper. Aí, um pouco de sangue vaza e se acumula entre o couro cabeludo e o crânio, formando uma bolsa cheia de líquido. Observem que se eu tivesse só com o texto aqui, seria um pouco mais difícil de compreender. Vamos agora observar aqui a imagem? Olhem lá. Então, após bater a cabeça, os vasos sanguíneos que passam aqui bem próximo ao couro cabeludo, bem aqui próximo à nossa pele, eles se rompem, eles estouram. E o sangue, ele vaza. Então, o sangue, ele fica acumulado aqui. Vocês estão vendo? Ele fica acumulado entre, olha lá, entre o crânio e o couro cabeludo, formando uma bolsa cheia de líquido, cheia de sangue. Vamos para a próxima informação, número 3. Então, depois, né, que o líquido aqui, ele vaza, que o sangue vaza e forma lá a bolsa de sangue, o sangue empurra o couro cabeludo, que é mais macio que o crânio. Com a pressão, o galo aparece. Quanto mais sangue ficar acumulado no local, maior será o galo. Então, vamos unir também a informação do texto com a imagem. Observe lá. O sangue que está aqui acumulado empurra o couro cabeludo, que é a pele que fica aqui protegendo, né, o crânio. Ele empurra o couro cabeludo porque o couro cabeludo é mais macio que o osso, né? Então o sangue não tem força para empurrar o osso e ele então faz o quê? Aparecer o galo, essa elevação que vocês estão vendo aqui. E quanto mais sangue acumulado, maior será o galo. E por último, crianças, número 4, olha lá. Cerca de 7 dias após a pancada, tudo volta ao normal, pois o sangue acumulado é absorvido pelo organismo. Então, somente depois de 7 dias, né? Nós ficamos com aquele galo na cabeça durante 7 dias. Depois disso, o nosso organismo começa a absorver todo o sangue e o sangue vai desaparecendo ali e a nossa pele vai voltando ao normal. Viram só que interessante como se forma o galo na nossa cabeça depois da batida? E observe então que o infográfico, né?
ele traz ali informações em pequenos textos com a imagem em destaque para chamar bastante atenção. Vocês prestaram bastante atenção, crianças, como que o galo então se forma na nossa cabeça? Então agora eu vou trazer as informações do texto todas embaralhadas e eu tenho um desafio para você. Então agora, crianças, nós vamos organizar as informações do texto de acordo com as ordens a ordem dos acontecimentos, tá? Como que o galo se forma na nossa cabeça. O que acontece por primeiro e depois toda a sequência de acordo com o que nós observamos ali. Então, para ajudar vocês, eu vou mostrar as informações na tela todas embaralhadas. Mas observem que aparece ali por primeiro, né? O galo desaparece. Será que primeiro o galo desaparece para depois bater a cabeça? E depois surge o galo? Vocês percebem que as informações elas não estão numa sequência correta? Então, vocês vão ali numerar no caderno de vocês o que acontece por primeiro, depois toda a sequência, e eu volto para conferir com vocês. Podem fazer com bastante calma, certo? E depois nós conferimos. Conseguiram organizar aí a sequência de como o galo se forma na nossa cabeça? Vamos conferir juntos então? Primeiro, nós batemos a cabeça. Então, primeiro a batida na cabeça. Depois que nós batemos a cabeça, lembram lá que os vasos sanguíneos que passam bem abaixo aqui do nosso couro cabeludo, eles se rompem. Então, há o rompimento de vasos sanguíneos abaixo do couro cabeludo. Depois, né, que o vaso sanguíneo se rompe e o sangue ele vaza, há uma formação da bolsa
cheia de sangue. Lembram lá que levantou o galo, que é todo o sangue que fica acumulado? Muito bem. Então, após a formação da bolsa cheia de sangue, o sangue empurra o couro cabeludo, que é mais macio que o osso do crânio. Então, por isso, ele se eleva, né? Cria lá o galo. E depois disso, que o sangue, então, empurra o couro cabeludo, há o surgimento do galo na nossa cabeça. Depois que o galo se forma, então, passado alguns dias, lembram lá, depois de 7 dias, o sangue ele é absorvido pelo nosso organismo. E depois que o sangue é absorvido pelo nosso organismo, o que acontece? O galo desaparece. Então, essa aqui é a última informação. Vamos conferir aí na tela de vocês, então, como ficou a numeração, a sequência dos acontecimentos? Então, observem lá. Primeiro, a batida na cabeça, então, número 1. Número 2, rompimento de vasos sanguíneos abaixo do couro cabeludo. 3, formação de bolsa cheia de sangue. Depois, 4, o sangue empurra o couro cabeludo. 5, ao surgimento do galo na nossa cabeça. O sangue é absorvido pelo organismo. Número 6. E por último, 7, o galo desaparece. Conseguiram então compreender melhor ali toda a sequência do texto? Muito bem. Então agora nós vamos para a nossa próxima atividade. Então, crianças, agora observem aí na tela de vocês a nossa próxima atividade, certo? Nós vamos ali observar os elementos que fazem parte do infográfico, tá? Quais os elementos que esse texto trouxe ali para facilitar a compreensão dos leitores. Vocês observaram então que o infográfico ele tem um título, tem uma imagem que está em destaque, porque no infográfico as imagens sempre estão em destaque. Vocês observaram também que ele trouxe o recurso do zoom, que ampliou a imagem. Também temos ali textos curtos e vimos ali também na página da revista que nós temos uma seção, que é onde encontramos o assunto que nós estávamos pesquisando. Então, o que vocês farão agora? Vocês vão associar ali qual é o elemento, né, de acordo com a letra, tá? O título, ele está ali na letra A, na letra D, na B, na C. Então, vocês irão encontrar ali, de acordo com a letra, e associar aos elementos do texto. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso e nós já conferimos.
Então, agora, crianças, vamos observar aqui, né? O título, ele está aqui. Que dor. Então, lá, que dor é o título. Letra A. Depois, a imagem que está em destaque, né? Observe ali a imagem em destaque, a imagem do menino. Então, letra B. Outro recurso, o recurso que ampliou as imagens, o zoom, né? Ele está aqui, o zoom. Letra D. Conseguiram ali observar? E onde estão localizados os textos curtos? Estão todos aqui em volta, né? Complementando as imagens, a imagem principal. Então, textos curtos, letra E. E a seção que indica ali onde é encontrado o assunto se chama seu corpo, que está bem no cantinho aqui direito, né, da revista. Então, letra C. Conseguiram aí associar, então, os elementos que compõem um infográfico? Muito bem, crianças. Conferindo os elementos do infográfico, então. Lá em cima, a seção. Depois, que dor, o título principal. A imagem principal. O recurso do zoom. O texto, os pequenos textos escritos, explicando ali como se forma o galo. Temos também ali o ilustrador, né? E a autora, a escritora do texto. E agora, crianças, na próxima aula, eu quero que vocês observem aqui que a matéria da revista, ela traz não só o infográfico, ela traz também mais 2 pequenos textos aqui, tá? Ela traz ali a carta do leitor, curiosidades e algumas dicas. Mas isso nós veremos nas próximas aulas. Você não pode perder, certo? Então, crianças, agora a nossa aula está encerrando, chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, né, das informações de tudo que nós aprendemos hoje. Foi com a pergunta curiosa da Emanuele. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula!